Bom dia a todos. Seguindo as normas aí do Conselho Nacional de Justiça, vou fazer minha descrição também. Sou uma mulher de estatura mediana, com 45 anos, estou trajando um vestido de mangas curtas, verde claro, branco e preto, né? Tenho cabelos medianos também, castanhos escuros e olhos castanhos escuros. Então, vamos à leitura da Carta de Manaus. Entre os dias 29 e 31 de julho de 2024, foi realizada na cidade de Manaus, Amazonas, o primeiro Fórum Estadual de Saúde Mental e Pessoas em Conflito com a Lei, com o objetivo de contribuir com a implementação da Resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário brasileiro, com a finalidade de garantir os direitos humanos e promover a inclusão social de indivíduos em situação de vulnerabilidade psicossocial. Com a participação de cerca de 250 pessoas de diversas cidades do Estado, este fórum, realizado de forma inédita no Amazonas, contou com a participação de servidores, magistrados, defensores públicos, promotores de justiça, procuradores de justiça, gestores e profissionais da rede de atenção psicossocial, do sistema prisional, da assistência social, das políticas para povos indígenas, das políticas de direitos humanos, organizações da sociedade civil e acadêmicos que, durante 3 dias, debateram sobre desafios e propostas para o fortalecimento e a expansão das políticas públicas de saúde mental no Amazonas. As palestras, bem como as discussões realizadas no âmbito dos grupos de trabalho, tiveram como base os parâmetros de direitos humanos, com foco na garantia da implementação da política antimanicomial e da articulação entre o Poder Judiciário e a RAPS, resultando na elaboração deste documento, o qual denominamos Carta de Manaus pela Saúde Mental e Política Antimanicomial do Amazonas. Assim, reforçamos preliminarmente que a saúde mental é um direito fundamental. No estado do Amazonas, é imperativo adotarmos uma política antimanicomial que respeite a dignidade humana, a autonomia e promova a inclusão social, considerando as especificidades de cada território, o que envolve o comprometimento e a atuação interinstitucional entre os poderes judiciário, executivo e legislativo. Toda e qualquer política pública e judiciária a ser implementada no estado do Amazonas deve considerar que este é um território das águas, com diversidade cultural e de pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+, com ou sem deficiência, migrantes, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas em contexto urbano, complexo em sua logística e nos acessos, com desafios do tamanho da floresta amazônica. A implementação de uma política antimanicomial e fortalecimento da RAPS no estado do Amazonas é uma necessidade urgente para assegurar o respeito aos direitos humanos e promover uma sociedade mais justa e inclusiva. A atuação do judiciário quanto às pessoas em conflito com a lei que tenham transtorno mental ou deficiência psicossocial deve pautar-se nos princípios e diretrizes estabelecidos no artigo 3º da Resolução 487 de 2023 do CNJ, priorizando o tratamento em meio aberto, com a articulação interinstitucional permanente do Poder Judiciário, com as redes de atenção à saúde e socioassistenciais em todas as fases do procedimento penal. Portanto, aos poderes judiciário, executivo e legislativo, apresentamos como diretrizes e macroações estratégicas a serem consideradas e implementadas. Desinstitucionalização. Priorizar o tratamento em meio aberto das pessoas em conflito com a lei que apresentem transtornos mentais ou deficiência psicossocial, bem como providenciar o imediato fechamento total da enfermaria psiquiátrica. A institucionalização indiscriminada de pessoas com transtornos mentais ou deficiência psicossocial deve ser substituída por práticas inclusivas que favoreçam a autonomia e a reintegração social. Humanização do atendimento, respeito pela diversidade e vedação a todas as formas de discriminação e estigmatização. Garantir que todos os serviços de saúde mental respeitem a dignidade e os direitos humanos dos pacientes, eliminando práticas abusivas e coercitivas, com especial atenção aos aspectos interseccionais de agravamento e seus impactos na população negra, LGBTQIA+, mulheres, mães,
pais ou cuidadoras de crianças e adolescentes, pessoas idosas, convalescentes, migrantes, população em situação de rua, povos indígenas e outras populações tradicionais, além das pessoas com deficiência. Destinação orçamentária específica. Destinar recurso orçamentário específico para o fortalecimento e expansão da rede de atenção psicossocial no estado do Amazonas. Destinação por parte do Poder Executivo em interlocução com o Legislativo Municipal, Estadual e Federal, de orçamento específico voltado para o fortalecimento da política antimanicomial do estado do Amazonas, com a expansão dos serviços e dispositivos da rede de atenção psicossocial em todas as sub-regiões do estado, a exemplo dos CAPs, residências terapêuticas, equipe EAP com atuação em todos os municípios, auxiliando assim o juiz de garantias em todo o curso do processo penal e da execução penal. Interiorização da política antimanicomial. Implementação de programa voltado para a interiorização da política antimanicomial do Poder Judiciário no estado do Amazonas, contribuindo e fortalecendo a articulação interinstitucional em cada território. Fortalecimento da política de redução de danos. Fortalecimento das ações de redução de danos, com ampliação da equipe de redutores, com atuação voltada para a população em situação de rua. Realização de ações intersetoriais de formação para redução de danos nas diferentes políticas públicas: saúde, assistência social, educação e justiça. Inclusão social. Facilitar a integração social e laboral das pessoas com transtornos mentais ou deficiência psicossocial, promovendo o acesso a programas educacionais e de capacitação profissional. Apoio às famílias. Implementar programas de apoio e orientação para as famílias, fortalecendo a rede de suporte e garantindo um ambiente acolhedor e compreensivo. Formação e capacitação. Investir na formação permanente e continuada dos profissionais de saúde, assistência social, segurança pública e do sistema de justiça, a fim de que estejam preparados para lidar com as demandas das pessoas em conflito com a lei, com transtorno mental e deficiência psicossocial. Mecanismos de acompanhamento e monitoramento da política antimanicomial. Instalação do Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento da Política Antimanicomial com desenvolvimento de ações, estratégias e mecanismos de monitoramento das pessoas em conflito com a lei, com indícios de transtornos mentais ou deficiência psicossociais. Criação de mecanismos para monitorar e avaliar a eficácia das políticas e programas implementados, garantindo que os compromissos sejam cumpridos e ajustados conforme necessário. Programas de prevenção e educação. Desenvolvimento de campanhas de conscientização e programas educativos para reduzir o estigma associado aos transtornos mentais e promover a saúde mental preventiva. E, por fim, fomento à pesquisa. Incentivar pesquisas acadêmicas sobre saúde mental comunitária e práticas antimanicomiais, proporcionando uma base científica para a formulação de políticas públicas e de políticas judiciárias. Em síntese, encerramos o primeiro Fórum Estadual de Saúde Mental e Pessoas em Conflito com a Lei, reforçando o nosso compromisso com a construção de um sistema mais inclusivo, justo e eficaz. As propostas aqui construídas evidenciam a necessidade urgente de fortalecer a intersetorialidade, integrar políticas públicas, fortalecer serviços especializados e priorizar a promoção dos direitos humanos. Reconhecemos que enfrentar os desafios complexos relacionados à saúde mental e ao sistema de justiça exige um esforço coletivo e contínuo, que engloba a colaboração entre os três poderes, bem como a sociedade civil e a academia. Com base nas propostas e compromissos estabelecidos, buscaremos alcançar o compromisso coletivo pela implementação das ações necessárias para promover uma abordagem integral e humanizada, assegurando que todos os indivíduos recebam um suporte adequado e tenham acesso a oportunidades para uma vida digna e plena. Este é o momento de criarmos mecanismos para transformar nossas resoluções em ações concretas, garantindo que os avanços sejam efetivamente em benefício da saúde mental em nossa sociedade, especialmente considerando as pessoas em situação de vulnerabilidade para a construção do cuidado em liberdade e da justiça social. Manaus,
31 de julho de 2024.